vou citar e depois os irmãos procuram. Ele está dizendo assim, ó, se eu andei à espreita da casa do meu próximo, se os meus olhos se assentaram sobre uma virgem, né? Ou seja, se eu ando por aí, de olho na mulher dos outros, de olho nas novinhas, se os meus olhos se espreitaram a casa do meu companheiro, se os meus olhos se apegaram em uma virgem, então moa minha mulher para outro e outro se encurve sobre ela. E aí o rapaz foi e disse que o nome da mulher de Jó era Moa. Não é isso que o texto está dizendo, gente. Moa é moa do verbo moer. Está falando do movimento do corpo na relação sexual. Moa minha mulher para o outro e o outro se encurve sobre ela. Entendeu? Se eu fiz as coisas erradas, então que eu seja traído, que a minha mulher seja de outro homem. É isso que ele está falando, é moa do verbo moer. Não é o nome da mulher de Jó que é moa. E aí o pessoal pega esses livros e tira essas pérolas desses livros, porque isola versículos. Então, moa minha mulher para outro e outro se curve sobre ela. Então, são livros que se deve aumentar muito a atenção quando se está lendo, tá bom? Alguém está no Google aí procurando para nós? Não tem ninguém procurando. Se meus olhos se pegaram a uma virgem, então moa minha mulher para outro e outro se curve sobre ela. Quem encontrar, depois põe no grupo para nós. Esses livros, retratam a experiência humana real e lidam com problemas profundos e realidades expressas, especialmente para aqueles que se preocupam com as experiências do divino, nas vicissitudes variadas dessa vida mutável, que é a nossa vida vivida sob o sol. Acharam? Jó 31, 9 e 10. 31, 9 e 10. Eu sabia que tinha alguma coisa de 10. Lê para nós aí. Se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher, ou se eu amei traições à porta do meu próximo, então moa minha mulher para outro, e outro se encurve sobre ela. Está vendo o que significa? Não precisa desenhar não, né? Todo mundo grandinho já. Então moa minha mulher. Para Colocou uma vírgula, né? Se colocar uma vírgula é só que não tem vírgula não. Não tem vírgula, mesmo se tiver vírgula não dá certo. Moa minha mulher sobre ela, mas continua. Moa minha mulher para o outro. Então, moa minha mulher para outro e outro se encurve sobre ela. Outro se encurve sobre ela. Não vai precisar desenhar, né, gente? Por favor. Continua. 9 e 10. Porque é uma infâmia e é delito pertencente aos juízes. Porque é fogo que consome até a perdição e desarraigaria toda a minha renda. Ou seja, se eu adulterei, que a minha mulher adultere contra mim também. É isso que o texto diz, não tem nada no nome da mulher dele não. Mas já apareceu alguns amiguinhos da gente que diz que é o nome da mulher dele. Então é perigosíssimo. Não pode entrar nesses livros de cabeça. Tem que prestar atenção. Especialmente para aqueles que se preocupam com as experiências do divino, nas vicissitudes variadas dessa vida mutável, que é a nossa vida vivida sob o sol. Então, muitos dos livros, desses 5 livros, em muitos momentos, eles falam da vida sob o sol. E Eclesiastes, então, o tema de Eclesiastes é a vida debaixo do sol, ou seja, a vida do ponto de vista humano. O poeta deve ter a liberdade de dizer as coisas da maneira que quiser,
pois muitas vezes lida com os sentimentos e aspirações que se perdem no realismo da linguagem. Se ele usar uma linguagem muito realista, se ele usar uma linguagem muito realista, sem os instrumentos, sem as figuras de linguagem, sem os simbolismos, perde o sentido. Perde o sentido. E não é só o poeta da Bíblia, não, é o poeta popular também. Você já pensou? Roberto Carlos tentando falar da alegria do cachorro quando ele chegou, se ele não usasse o artifício de dizer que o cachorro sorriu latindo, como é que ele ia conseguir explicar a alegria do cachorro na chegada dele? Eu cheguei em frente ao portão, meu cachorro me sorriu latindo. Moda um negócio desse? Se ele não usa esse recurso, como é que ele consegue descrever essa cena? Parece uma loucura comparar com a Bíblia. Mas tem coisas na Bíblia que, se não usa certos artifícios, não dá para entender. Como é que nós podemos entender a proteção de Deus se o salmista não disser: debaixo das suas asas eu estarei seguro? Como é que eu entendo esse negócio se o salmista não disser isso? Porque não tem um lugar onde o pintainho esteja mais seguro do que debaixo das asas da galinha. E Jesus ainda disse também: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar os seus filhos como a galinha ajuda debaixo das suas asas os vossos pintainhos, mas vocês não quiseram. Então, se for usar uma linguagem somente realista, fica difícil, muita coisa vai perder o sentido. Não há resultado mais trágico do que uma interpretação literal de uma passagem poética. A interpretação literal de uma passagem poética é uma tragédia. Tragédia, por exemplo, quando Davi diz assim: todas as noites faço nadar a minha cama nas nossas lágrimas, nas minhas lágrimas. A pessoa que tragédia isso no literal, então quer dizer que ele chorou toda a água que tinha no corpo dele. Se a maior parte do nosso corpo é água, já era, morreu. Aí literalmente morreu de chorar. Eu morri de chorar. Davi teria morrido de chorar se ele realmente tivesse feito nadar a cama dele nas lágrimas. Então o que ele faz? Ele usa uma figura de linguagem chamada hipérbole, também conhecida como exagero. Menino, eu já falei com você 1000 vezes. Meu Deus do céu. Vai falar 1000 vezes, hein? E o pior é que às vezes não adianta falar 1000 vezes também, né? Porque uma certa professora perguntou para o menino assim: por que você não fez a lição inteira nessa página? Aí o menino falou: porque não cabeu, professora. Aí a professora falou: não é não cabeu, é não coube. Agora você vai escrever 100 vezes, não coube, vem para o quadro. E o menino ficou escrevendo: não coube, não coube, não coube, não coube, não coube, não coube. Quando ela contou, só deu 99 vezes. Ela falou: Joãozinho, só tem 99, porque você não escreveu 100 vezes, Joãozinho. Professora, não cabeu. Então, a linguagem literal no texto simbólico é uma tragédia. Um certo professor de português foi tirar umas férias, ele foi para uma cidade do interior, e chegando lá, a mania de professor de português, ele falou: agora eu vou descansar. Mas ele, com aquela mania de professor de português, ele começou a ler as placas, e as placas todas escritas erradas, ele ficou perturbado. De repente ele achou uma alfaiataria Águia de Ouro. Aí ele não resistiu, preciso cumprimentar esse homem. Ele falou: meu amigo, o senhor é a única pessoa que escreve direito nessa cidade, um nome bonito desse, alfaiataria Águia de Ouro. Aí o alfaiate disse: não, doutor, é agulha de ouro. E aí... Acabou, teve que chamar o SAMU
o meu amigo professor de português. A cuia de ouro ninguém merece. E parece brincadeira, mas o pessoal tira essas coisas dos livros poéticos. Tem um salmo que diz que é bem-aventurado aquele que pegar o seu filho e dar com ele numa pedra. É só pegar o menino e pegar a pedra. Mas o salmo está falando de quando eles estavam indo cativo para a Babilônia e o povo da Babilônia queria, o camarada está indo preso, ainda quer que toque uma musiquinha na harpa. Aí ele fala assim, ó, bem-aventurado seria se eu pegasse o seu filho e desse o seu filho para a pedra. Mas é o filho do povo da Babilônia. Mas o pessoal tira do contexto, entendeu? E aí fica terrível. A gente trata esse assunto assim, de leve desse jeito, mas esses livros são livros que requerem muita atenção. Tá? Não há resultado mais trágico do que de uma interpretação literal de uma passagem poética. Vejamos a natureza da poesia hebraica. A poesia hebraica presente na literatura de sabedoria do Antigo Testamento é diferente da poesia ocidental, que enfatiza a rima e a métrica. Olha aí, ela é diferente. E quais são os livros de sabedoria? Aqui, ó, literatura de sabedoria do Antigo Testamento. Jó é literatura de sabedoria, Provérbios é literatura de sabedoria, Eclesiastes é literatura de sabedoria. Os livros poéticos, eles são chamados de poéticos ou sapiensais. Sapiência, sabedoria. Agora, a nossa poesia ocidental, ela rima e é métrica. Olha lá. A poesia hebraica presente na literatura de sabedoria do Antigo Testamento é diferente da poesia ocidental, que enfatiza a rima e a métrica. Por exemplo, minha terra tem palmeira onde canta o sabiá. Os pássaros que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Rima. Rima. Olha que eu já estou roendo unha e a saudade é testemunho do que agora eu vou dizer. Vivo com os olhos na ladeira, quando sobe uma poeira, penso logo que é você. Olha que eu já estou roendo unha e a saudade é testemunha do que agora eu vou dizer. Vivo com os olhos na estrada que atravessa o mundo. Então é tudo rima. Tudo rima. Você pega, isso é o Luiz Gonzaga, roendo unha, tá? Você pega a Patativa de Azaré, por exemplo, a Triste Partida, é métrica. Métrica. Já a poesia hebraica é diferente. Ó, o paralelismo é a principal característica da poesia hebraica. E é aqui que a coisa fica perigosa. Porque pega um paralelismo, gente, a finalidade do paralelismo, já vocês vão entender melhor o que é ele, é enfatizar uma realidade que o texto está querendo. Não é para nós procurarmos no paralelismo dois significados. Não é para nós procurarmos teologia no paralelismo. A parte A significa isso e a parte B significa aquilo. Não. Vejamos a utilidade do paralelismo, como é uma coisa linda. A poesia ocidental, com a sua rima, com a sua métrica, é muito bonita, mas a poesia oriental, a poesia hebraica também não perde nada. Olha lá, o paralelismo é a principal característica da poesia bíblica, pois tem também outros traços. Mas tem também outros traços que a distingue da poesia, da prosa típica ou narrativa que encontramos no restante da literatura. Primeiro, a precisão relativamente maior. Primeiro, a precisão relativamente menor, fica mais preciso
quando se usa o paralelismo. Segundo, há uma maior utilização de certos tipos de dispositivos retóricos. Que são dispositivos de retóricos? São figuras de linguagem que se pode usar para enriquecer o texto, deixar o texto mais bonito e mais exato. Então há uma maior utilização desse tipo de dispositivo retórico. Esses são ritmo, paralelismo, usa em um uso rico de imagens e figuras de linguagem. Olha que coisa. Os 3 tipos de poesia hebraica. Vamos lá? Primeiro tipo de poesia hebraica, poesia lírica. Diga assim, ó, primeiro tipo de poesia hebraica. Primeiro tipo de poesia hebraica. Poesia lírica. Poesia lírica. Que foi originalmente acompanhada por música na lira. Então os salmos, eles são poesia lírica, por causa do uso desse instrumento, chamado lira, que é semelhante a uma harpa. A lira é mais antiga que a harpa, tá? Segundo tipo, poesia didática, que é usando máximas, foi projetado para se comunicar princípios básicos da vida. Então ela foi feita para ensinar esse tipo de poesia didática. Ela aparece muito em Provérbios e em Eclesiastes. Aparece muito em Provérbios e em Eclesiastes. Irmão Luiz, lê para nós, por favor. Irmão Luiz, lê para nós, por favor. Luiz. Capítulo 10. Provérbios, capítulo 10, versículo 25. Provérbios, capítulo 10, versículo 25. Provérbios, capítulo 10, versículo 25. Essa aqui não tem. Não tem Provérbios 10, 25, não? Você tem que reclamar lá no seu popular. Provérbios 10, 25. Como passa a tempestade, assim desaparece o perverso, mas o justo tem fundamento perpétuo. Está vendo? O uso do paralelismo aí para esclarecer uma situação. Lê para mim de novo. Como passa a tempestade, assim desaparece o perverso, mas o justo tem Como fundamento. passa a tempestade, assim desaparece o perverso. Primeira parte. Mas o justo tem fundamento. Mas, quando aparece a palavra mas, é um paralelismo antitético, que vai trazer uma antítese, uma ideia contrária. Olha a importância disso para enfatizar o texto. Mas o quê? Mas o justo tem fundamento perpétuo. Ficou bem clara a diferença do justo do ímpio, não ficou? Agora lê sem a minha interrupção e os irmãos prestem bem atenção. Como passa a tempestade, assim desaparece o perverso, mas o justo tem fundamento perpétuo. Olha, nós vemos um recurso de linguagem chamada comparação. Lê para mim de novo. Como passa a tempestade. Como passa a tempestade. A palavra como aí, ela estabelece uma comparação. Como passa a tempestade. Continua? Assim desaparece o perverso. Então, o perverso, ele é comparado com uma tempestade. Porque a tempestade vem forte, mas logo ela passa. O perverso, ele faz
perversidades dele, mas ele também logo passa. A tendência do perverso é desaparecer. Continua. Mas o justo tem fundamento perpétuo. Os irmãos acham que se eu tivesse dito isso de outra maneira, sem esses recursos da poesia hebraica, teria ficado tão claro? Não, né? A irmã Jaci acha que não. Os demais teria ficado tão claro se ele diz essa mesma frase sem esses recursos. A comparação e a antítese. Teria ficado tão claro? Não, né? Pois é. Terceiro tipo de poesia hebraica, poesia dramática, que usa de diálogo para comunicar a sua mensagem. Jó é um livro cheio de diálogos. Cantares de Salomão é um livro cheio de diálogos. Parece uma peça teatral. É um drama. Um fala, outro responde, um fala, outro responde, um fala, outro responde. É outro livro também terrível, o livro de Jó. O pessoal prega que na presença de Deus até a alegria salta de prazer. Prega? O que vocês acham disso? Eu acho errado. Que ali está falando do Leviatã. Quem fica alegre é o Leviatã, não é Deus. Na presença dele, não de Deus, do Leviatã, até a tristeza salta de prazer. Porque o bichinho pousa nele, ele dá uma bocada, come o bichinho, e a tristeza salta de prazer, porque na hora que ele está mastigando, sai lágrima do olho dele, a famosa lágrima de crocodilo. Pois não. Sabe o que eu entendi nessa passagem? É que esse Leviatã, Deus fala que ele foi criado sem nenhum temor. E quem não tem temor não tem medo, não fica triste. Mas quem é, porque há um paralelismo que parece que ele está triste, porque lá quando ele vai lá naquele imediato. Por isso que diz, na presença dele até precisa saúde de prazer. É 41:10 de Jó. Assim é, não é? Dá uma olhada esse 41:10 de Jó. Não, ninguém é tão atrevido que a despertá-lo. Olha, está falando do Leviatã. Quem é o maluco que vai acordar o Leviatã? O Leviatã, tudo indica que seja um jacaré gigante, um jacaré pré-histórico. Tá? Quem é o doido que vai acordar ele? Ele é ele. Ainda mais na época, né, que não tinha muita tecnologia para captar isso. Então, e ainda hoje é complicado acordar esse bicho. Começa no capítulo 41 de Jó, lê o versículo 1, por favor. Jó 41, versículo 1. Poderás tirar com o anzol o Leviatã, ou ligarás a sua língua com uma corda? Então, o texto começa falando do Leviatã. Continua. Podes pôr um anzol em seu nariz, com um gancho furar a sua queixada? Porventura multiplicará as suas súplicas para contigo, ou brandamente falará? Ele vai falar com você, peraí, tem dó de mim, está me machucando, ou ele vai dar uma bocada e engolir o sujeito. Fará ele aliança contigo, ou tomarás tu por servo para sempre? Brincará com ele, como se fora um passarinho, ou prenderás para tuas meninas? Continua. Os teus companheiros farão dele um banquete, ou o repartirão entre os negociantes? Gente, espera um pouquinho. Não pode falar durante a leitura do texto, lembra? Vai lá. Encherás a sua pele de ganchos, ou sua cabeça com arpões de pescadores? Ponha
Põe a tua mão sobre ele, lembra-te para peleja e nunca mais tal intentarás. Para um pouquinho, se você puser a mão sobre ele, você vai tomar uma bocada que nunca mais você vai esquecer, nunca mais você vai tentar fazer a mesma coisa. Continua. Eis que é vã a esperança de apanhá-lo, pois não será o homem derrubado só de o vê-lo. Ninguém é tão atrevido que despertá-lo se atreva. Quem, pois, é aquele que ousa erguer-se diante de mim? Quem primeiro me deu? Agora está falando de Deus. Se como jacaré, se como Leviatã, ninguém foi isso, e com Deus. Na hora que ele fala de mim, é mim, Deus. Volta no mim aí, por favor. Mim, pronome pessoal do caso oblíquo. Eu. Quem fará isso comigo? É o versículo 10. Ninguém é tão atrevido. Aí muda de assunto. Aí muda de assunto. Aí entra Deus. Por causa da entrada do pronome pessoal do caso oblíquo. Mim. Em língua portuguesa se chama de pronome pessoal do caso oblíquo. Do caso reto é eu, tu, ele, nós, eles, né? Eu, tu, ele, nós, eles. Esse mim aí é um pronome pessoal, mas do caso oblíquo. Lê para nós. Ninguém é tão atrevido que há despertá-lo, se atreva. Despertar quem? Leviatã. Quem, pois, é aquele que ousa erguer-se diante de mim? Para. Então, se como Leviatã vocês não podem, que é uma criatura que eu criei, quem se atreve a erguer-se diante de mim? De mim, Deus. Aí agora. Continua. Quem primeiro me deu, para que haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Não me calarei a respeito dos seus membros, nem da sua grande força. Aí ele voltou a falar do Leviatã. Não me calarei ao falar dos seus membros. Não me calarei a respeito dos seus membros, nem da sua grande força, nem a graça da sua compostura. Quem descobrirá a face da sua roupa? Quem entrará na sua couraça dobrada? Quem abrirá as portas do seu rosto? Pois ao redor dos seus dentes está o terror. As tuas fortes escamas são o teu orgulho, cada uma fechada com o selo apertado. Uma a outra se chega tão perto que nem o ar passa por entre elas. Uma às outras se ligam, tanto ardem entre si que não se podem separar. Cada um dos seus espirros faz resplandecer a luz, e os seus olhos são como as pálpebras da alva. Da sua boca saem tochas, faíscas de fogo. Tomaram isso aí do literal e disseram que era aqueles dragão da Idade Média. Não é literal esse negócio de tocha de fogo aí, não. Isso aí é ele fungando, aquele fungado dele, aquilo é quente, não é literal, não. Porque se for, ele foi aí que arrumaram aqueles dragão da Idade Média, tá? Senhor dos Anéis e outros bichos. Vamos lá. É da China lá, né? Continua. Das suas narinas procede fumaça, como de uma panela fervente ou de uma grande caldeira. O seu hálito faz incender os carvões, e da sua boca sai chama. Não é literal. Está falando do calor da respiração dele. No seu pescoço reside a força. No seu pescoço reside a força. Vai lá. Diante dele até a tristeza salta de prazer. Diante dele até a tristeza salta de prazer, porque o bichinho pousa nele, ele come. A tristeza salta de prazer. Os músculos da sua carne estão pegados entre si. Cada um está firme nele, e nenhum se move. E aí o pregador vem e diz que na presença de Deus
até a tristeza salta de prazer. O texto não está dizendo da presença de Deus, não, está dizendo da presença do jacaré. Quem vai se alegrar é o jacaré, vai dar uma bocada no pregador. Não, no pregador não. No mosquitinho aí. No mosquitinho. Os dois elementos chaves da poesia hebraica, o paralelismo e as figuras de linguagem. Gente, se a gente não aprender isso aqui, quando a gente lê os livros poéticos, a gente vai começar a tomar o literal, ou o simbólico pelo literal. Vai começar. Aí é que vem aquelas coisas mirabolantes que buscam fazer Deus mais poderoso do que Ele é. Deus já é todo o poder. Ele não precisa que ninguém aumente o poder dele, não. Os dois elementos chaves da poesia hebraica, o paralelismo e as figuras de linguagem. Então, primeiro, o paralelismo. Ao contrário do verso ocidental, que manipula som e enfatiza a rima e a métrica, a poesia hebraica reorganiza pensamentos em vez de sons. Então, a poesia hebraica não precisa da rima. Ela não usa rima, tá? Minha terra tem palmeira, como canto, onde canto o sabiá, os pássaros que aqui gojeiam, não gojeiam como lá. Ela não precisa disso. Ela não é aí que ela trabalha. Porque ao invés de ela trabalhar com a palavra, com o som da palavra, ela trabalha com o pensamento. A poesia hebraica reorganiza pensamentos em vez de som. Olha que coisa linda que vai ficar isso. Paralelismo refere-se à prática de equilibrar o pensamento ou frase por um pensamento correspondente ou frase contendo aproximadamente o mesmo número de palavras ou pelo menos uma correspondência nas ideias. Vemos 5 tipos de arranjos paralelos de pensamento, sendo os 3 primeiros básicos. Olha isso aqui, ó. Sinônimo. O paralelismo de primeira linha é basicamente repetido em diferentes palavras na segunda linha. Usa-se sinônimos. Então vamos lá. Salmos capítulo 2, versículo 4. E aí alguém diz assim: mas professor, não pode falar capítulo. Está na Bíblia, a Bíblia foi dividida em capítulo e versículo, tá bom? Agora, se você for lá no museu, pegar o saltério e ler o salmo lá, e lá não tem capítulo, na Bíblia tem capítulo. Porque o pessoal, ao invés de sentar-se para estudar coisas importantes, fica com pincuinha. Ah lá, está estudando teologia e nem sabe que salmo não tem capítulo. Pois bom, então acabou a festa. O salmo tem capítulo sim. Porque toda a Bíblia está dividida em capítulo e versículo. Então vamos lá. Salmo capítulo 2, versículo 4. Salmo capítulo 2, versículo 4. Aquele que habita nos céus, CIC,